Pai do Senhor, queridos, tudo bem? Estamos entrando aqui na nossa live das 22 horas com 10 minutos de atrasos. Daqui a pouco, quando o pastor Cláudio entrar, eu conto a história para vocês. Hoje vamos falar de o Espírito Santo, o lugar e a importância do Espírito Santo no contexto da escola bíblica dominical, no contexto da educação cristã, com o pastor Cláudio Maia. Tá bom? Manassés, Paz, Eliane, pastor qualquer coisa Monte, Júlio César, Darley. Vamos chegando, queridos. Eu cheguei atrasado. Deus, o que é isso? Depois eu digo tudo para vocês. Esperar só o Cláudio me chamar aqui e eu vou contar a história toda. Paz, Leandro, tudo bem? Marco Queiroz, Cláudio já apareceu, daqui a pouco conta a história para vocês. Ah, meu Deus. Meus irmãos, vocês precisam orar mais por mim. Pai, senhor Cláudio, tudo bem? Pai do Senhor, tá aí bem, graças a Deus. Rapaz, deixa eu contar logo a história aqui. Sim. Segunda-feira, eu esqueci da live com o Kleber. Meu Deus. Aí quando deu 10h30, porque eu tô escrevendo, comecei a escrever um livro, né? Tenho anunciado Sim. uma exposição, um comentário em Atos dos Apóstolos. Eu me empolguei ali escrevendo, vim para a sala tranquilo, quando olhei o relógio 10h30. Aí me lembrei da live, aí entrei com o Kleber pelo WhatsApp, disse Kleber, já são 10h30, e aí a gente adiou para segunda que vem. E agora, rapaz, Amém. o que acontece? Hoje eu anunciei que, em razão da CPAD não publicar lições novas para o terceiro trimestre, ela sugeriu para as igrejas repetir a lição do segundo trimestre. Não vou nem comentar a questão. Isso. Então eu vi. eu tive um insight de produzir uma lição. Obviamente, assim, vai ser um esboço bem recheado. São 13 lições semanais, julho, agosto e setembro, com base no livro de Atos. A lição vai ser Atos, Ótimo. Doutrinas e Práticas Cristãs. Aí eu acabei... Excelente. Eu estava exatamente fazendo o quê? Pontuando, eu coloquei os temas semanais já, mas já atualizei meu Facebook e estava colocando os pontos principais de cada semana, para depois desenvolver aqueles subpontos e um textozinho ali e os versículos para fundamentar. Quando eu olhei para o relógio, 10 horas da noite, eu fiz, Deus, eu tenho live hoje, que cabeça. Porque eu estou com a cabeça assim, semana que vem eu vou dar uma pausa nas lives da noite. Isso. Porque eu tive agora conversando com o pastor Roberto José, que é o presidente aqui da Igreja de Abreu Lima, e trocamos algumas ideias sobre a questão. E a minha proposta está de pé, ele gostou muito. Só que a gente teve uma conversa ali que eu não posso agora passar o que aconteceu, que ele vai ver o que ele consegue fazer. Se não conseguir o que eu propus para ele, em relação a uma outra possibilidade para o Brasil, aí a gente vai, se não conseguir, ele vai tentar, se não conseguir, aí a Igreja de Abreu Lima vai adotar o trabalho que eu vou realizar e eu vou estar disponibilizando o material em PDF e postado no meu perfil do Facebook para quem quiser aproveitar. E estarei aos sábados à noite dando tipo um subsídio. Então, que bom. Bom, eu não vou nem comentar mais essa questão para não ser indelicado e antiético, etc. Mas, enfim. Tranquilo. Aí, quando eu estava concentrado nisso, aí me lembrei da live, graças a Deus estamos aqui. Mas dá o desconto. 10h15, a gente passa 15 minutos do horário, faz uma mini vigília, mas é bom tê-lo de volta. Amém, pastor. E hoje à noite, para falar de um assunto que é de suma importância no contexto da educação cristã, da escola dominical, que é o papel do Espírito Santo. A gente fala muito de metodologias, de preparo didático pedagógico, de estrutura,
Mas tudo isso, sem o Espírito Santo, não vai alcançar os objetivos finais da educação cristã. Então, Cláudia, É verdade. com toda a liberdade, vamos aí pontuando, fica à vontade para pontuar o lugar, o papel, a importância do Espírito Santo no processo de ensino-aprendizagem, em especial no contexto da escola dominical. É verdade. Bom, pastor, tá aí. Primeiro, é uma satisfação estar aqui, claro, e entendo suas tarefas e ocupações. Eu também fiquei muito despertado com essa questão que a CPAD levantou e estou pensando em algumas coisas também, mas é coisa para a gente conversar depois sobre isso. Mas quando a gente faz o que ama e ama o que faz, a gente se empolga mesmo com essas coisas. De vez em quando não vê nem a hora passada, tem nem tempo para comer, são essas coisas mesmo. Mas falando sobre o papel do Espírito Santo, é para lembrar exatamente que assim, tudo que nós falamos sobre metodologia, processos, preparação, é extremamente necessário. Faz parte da questão da dedicação, né, do obreiro. Mas, realmente, nós precisamos lembrar de duas coisas que são fundamentais nisso aí. A primeira é que toda a verdade da palavra de Deus, ela tem a sua fonte no Espírito Santo. Primeiro porque quando nós estudamos sobre a palavra de Deus, nós entendemos a questão da revelação, né? Deus deu-se a conhecer, e essa revelação foi através do Espírito Santo que inspirou. Né? Pedro vai dizer que homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. E quando a gente pensa em movidos, a gente pensa naquela ideia de que a caneta é quem escreve. Se alguém perguntar assim, quem está escrevendo? Bom, quem está em contato com o papel e derramando tinta é a caneta. Mas a caneta está sendo movida pelo braço da mente inteligente que está produzindo aquilo no papel. Então, homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Quer dizer, eles eram a caneta, mas a mão do Espírito Santo movia essa caneta. E depois que falamos de revelação e inspiração, aí a gente fala de iluminação, né? Que é o Espírito Santo dando luz àquele texto. Dando entendimento. Trazendo a perfeita compreensão disso. Porque uma coisa é o texto. E aí é nesse momento que a gente precisa ter muito cuidado com relação a isso, porque assim, pode uma pessoa dedicar-se a estudar, aí esqueça as questões espirituais. Pode uma pessoa, um erudito, uma pessoa que tenha muita capacidade de análise, de leitura, de interpretação de texto, dedicar-se a estudar a Bíblia e aprofundar-se nessas questões da semântica, da produção do texto, das palavras, do significado, e produzir um tratado de muita profundidade técnica no texto bíblico? Pode, porque é um objeto de estudo, como qualquer outro texto, e alguém pode fazer isso. Agora, esse texto não tem, essa interpretação não tem aplicação espiritual sem a presença do Espírito Santo. Porque quem traz essa iluminação é o Espírito Santo. Daí porque, claro, você está fazendo um excelente ensino falando sobre hermenêutica, sobre narrativas e interpretação bíblica. Perfeito, isso faz parte, porque aquele que quer entender bem o texto precisa também estudar a melhor forma de conhecer o texto. Não só do ponto de vista do conteúdo, mas do ponto de vista do método também. Agora, lembrando quem vai trazer essa iluminação, esse entendimento espiritual do texto é o Espírito Santo. E aí eu lembro que os antigos diziam assim, a nossa dificuldade de esgotar tudo que tem no texto, porque o que é o texto bíblico? É a mensagem de um Deus que tem uma capacidade
intelectual muito superior a aquilo que qualquer mente humana pudesse alcançar, comunicando para nós verdades espirituais que são extremamente profundas. Quem é que conseguiria alcançar isso tudo sem a ajuda do Espírito Santo? E os antigos diziam assim, a nossa dificuldade de entender tudo que está no texto é que o poço é fundo, a corda é curta e o caneco é pequeno. Entende? A nossa dificuldade é essa, porque não é uma lagoinha, uma bacia rasa, não. É um poço fundo. E a nossa corda é curta e o caneco é pequeno. A gente não consegue extrair esse poço, tudo que tem, senão tirando da superfície, e alguns com o braço mais comprido ainda conseguem tirar um pouquinho mais fundo, mas sem a ajuda do Espírito Santo, nós não conseguimos extrair o que há nesse poço. Braço comprido e corda comprida, né? Por mais comprida que a corda seja e o braço, nunca alcançaremos os níveis de profundidade que sem a cooperação do Espírito Santo alcançaríamos. É verdade. E aí nisso realmente a gente precisa entender. Há um texto que eu acho que é maravilhoso com relação a essa questão, que é Paulo escrevendo aos Coríntios, e ele diz assim, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para as que o amam. Mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Aí ele pergunta, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. E aí ele diz, mas nós não recebemos o Espírito do mundo. Nós recebemos o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando coisas espirituais com as espirituais. O homem natural não compreende as coisas de Deus, porque parece loucura, mas nós temos a mente de Cristo. Então, veja que incrível apresentação o apóstolo Paulo dá, dizendo, quem é que conhece a mente de Deus? Senão o Espírito de Deus que conhece a profundidade dessa mente. E essa mente nos foi dada, a mente de Cristo, porque ele nos revelou e nos trouxe esse conhecimento. Então a primeira coisa a pontuar aí, pastor Otaí, é a necessidade do Espírito Santo para entendermos a revelação de Deus dada no texto, que foi inspirada pelo Espírito Santo e é iluminada por ele. E aí a gente precisa trabalhar isso melhor. Em suma, o Espírito Santo deve ser convidado a participar de todo o processo hermenêutico. Sim, perfeitamente. Porque são duas verdades. A presença do Espírito Santo não dispensa as ferramentas hermenêuticas, nem as ferramentas hermenêuticas e metodológicas dispensam a presença do Espírito Santo. Então o Espírito Santo trabalha exatamente sem dificuldade alguma, se instrumentalizando dessas ferramentas que é o lado humano no processo da interpretação, contando com a cooperação divina no processo da interpretação. Perfeito. Se a gente olhar, por exemplo, para Salomão, porque algumas pessoas têm uma ideia equivocada sobre Salomão. Eles pensam que Salomão teve Deus conversa com ele num sonho e, vamos dizer como a nossa expressão humana, assina um cheque em branco. Preencha, Salomão, o que é que você quer? Aí Salomão disse assim, eu quero sabedoria, porque o teu povo é um povo sábio e entendido, e eu preciso de sabedoria para conseguir reger esse povo. Deus disse, olha, você pediu bem. Porque se você tivesse pedido riqueza, eu dava a você como nunca dei a nenhum homem na terra. Também se tivesse me pedido os inimigos em tuas mãos, eu daria tudo isso. Porque eu disse a você, peço o que você quer. Mas já que você pediu sabedoria, eu vou dar, como não dei a nenhum outro homem, e também vou dar ainda riqueza e ainda vou dar os inimigos em tuas mãos. E aí alguém pode pensar o quê? Salomão foi dormir burro, nasceu inteligente, amanheceu inteligente, durante a noite zilhões de informações preencheram o cérebro de Salomão e ele acordou uma enciclopédia ambulante. Só que não é isso que ele diz. Ele escreve o livro de Eclesiastes dizendo
o muito enfado da ciência, o quanto ele deixou se gastar pelo conhecimento, como essa sabedoria que ele tinha, ele aplicou o coração a conhecer toda a sabedoria e todas as coisas. Ou seja, eu entendo que Deus deu a Salomão capacidade e ele buscou capacitação. Porque são duas coisas Sim. distintas, né? Deus deu a ele a inteligência, a sabedoria, mas não foi, espetou um HD externo celestial na mente de Salomão e fez o download de tudo, não. Deus dá a inteligência e Salomão começa a buscar, a gastar-se, a buscar entender, a procurar. Então, nesse sentido, quer dizer, o Espírito Santo não dispensa o esforço humano, mas soma. O Espírito Santo soma com o esforço humano. Se você tiver só o esforço humano, você pode ter um texto extremamente bem analisado, mas sem vida, seco. E se você tiver a presença do Espírito Santo, você vai ter um texto com riqueza espiritual. Se você somar com a capacitação humana, a busca, a dedicação, aí você pode ter um texto extremamente rico e com riqueza espiritual também nisso aí. Então nós precisamos equilibrar essa questão. E a outra questão que nós precisamos pensar também é que o ensino da palavra de Deus, ele tem um objetivo distinto. Porque quem ensina matemática é para o aluno aprender matemática. Quem ensina geografia é para o aluno aprender geografia. Mas quem ensina a Bíblia não é para o aluno aprender Bíblia. Quem ensina a Bíblia é para o aluno conhecer a Deus e ter um relacionamento com Ele. O conhecimento da Bíblia é só um meio para chegar aí. Ou seja, o ensino cristão não visa apenas a escolarização ou a formação intelectual. Visa a transformação de vida. Porque eu gosto sempre de lembrar assim, pastor Altair, quem entra numa garagem não vira um carro. E a barata, quando entra dentro do pacote de biscoito, não vira biscoito. Assim também, quem entra dentro de uma igreja não vira um crente só porque está frequentando a igreja. É preciso que haja transformação espiritual. E qual é a palavra humana que tem capacidade de provocar transformação espiritual num coração e que possa mudar essa vida? Você não vai ver nunca alguém que diga assim, a minha vida era uma e transformou-se completamente depois que eu li Paulo Coelho, ou Rui Barbosa, Machado de Assis, Clarice Lispector mudou a minha forma de ver o mundo e eu sou uma nova pessoa depois que li Augusto Cury. Não, com todo respeito a todos esses autores que eu citei, mas são palavras humanas que não têm poder de transformação. No máximo, produzem uma mudança de comportamento exterior, mas Sim. que não nasce da profundidade de uma transformação interior. Perfeito, exatamente. Mas isso é que é o papel do Espírito Santo. Quer dizer, essa transformação espiritual é o Espírito Santo quem produz. Então, se eu preciso ensinar uma palavra que para obter profundidade eu preciso de conhecimento espiritual e para fazer a aplicação dela para obter a transformação espiritual que ela deve ter, eu preciso de poder espiritual, então eu preciso do Espírito Santo. Porque sem ele, nenhuma coisa nem outra. Nem eu tenho a profundidade da revelação, nem tenho a eficácia da transformação dessa palavra. Então, por aí a gente começa a pensar nessa ideia, né? Primeiro, o Espírito Santo como sendo aquele que capacita. Eu gosto muito da ideia porque lá a palavra unção, ela aparece no Novo Testamento só 2 vezes. Você pode ler a Bíblia toda, pesquisar numa Bíblia de estudo, o que for. Ao longo do Novo Testamento aparece ungidos, ungiram, ungiu, mas a palavra unção só aparece 2 vezes no Novo Testamento. Primeira Epístola de João, capítulo 2, verso 20 e o verso 27. No 20 ele diz assim, vós tendes a unção do santo e sabeis tudo. Isso já deveria chamar a minha atenção, porque diz assim, a unção dá conhecimento. Tendes a unção e sabeis tudo. Aí no 27 ele conclui o pensamento dizendo, porque a unção
que vocês têm, e ela permanece em vós, e ela não é mentirosa, é verdadeira, essa unção vos ensina todas as coisas. E vocês não precisam que ninguém ensine mais nada, porque a unção que vocês têm e ela permanece em vós, ela vos ensina todas as coisas. E aí, se a gente vai buscar um texto paralelo para entender do que João está falando, nós vamos encontrar Jesus, João 14, dizendo, olha, eu rogarei ao Pai, ele vai enviar o Espírito da Verdade, e esse Espírito da Verdade vos ensinará todas as coisas. Então, quer dizer, nós estamos falando da presença do Espírito Santo na vida de uma pessoa, que é essa presença, é esse Espírito Santo que ensina, que capacita, que qualifica essa pessoa a entender, a perceber as coisas espirituais, porque aí Jesus vai dizer exatamente que esse Consolador, que aí a ideia de é alguém que é igual a mim, que é como se fosse eu mesmo estando com vocês, porque esse Espírito da Verdade, ele estará convosco e habitará em vós, ele vos ensinará todas as coisas. Por isso que eu não gosto, pastor Altair, da expressão de alguém que fala de buscar nova unção, porque eu entendo que a unção no Novo Testamento fala da presença do Espírito Santo no crente. E como o Espírito Santo não caduca, não envelhece, não tem prazo de validade, então, Atos 10, 38, Pedro diz à casa de Cornélio que como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, então Deus ungiu a Jesus com o quê? Com o Espírito Santo. Então a unção é a presença do Espírito Santo. E esse Espírito Santo faz o quê? Ensina todas as coisas. E aí eu acho que nós precisamos lembrar, dentro dessa perspectiva, de como é que o Espírito Santo age em nós, que é a questão da manifestação dos dons espirituais. É porque, falando a grosso modo, lendo a grosso modo o texto de João, uma impressão que posso ter a princípio é que ninguém precisa de professor. Porque o Espírito Santo ensina direto a pessoa, e aí você não precisa de que ninguém ensine você. Mas não é bem isso, né? Então, Até porque João está falando sobre os falsos mestres que estavam ensinando à igreja o gnosticismo, que era uma teoria de uma iluminação que era estranha à igreja, e João vai dizer que, na verdade, eles estão, na verdade, em trevas, porque eles não ouviram, a luz do evangelho não brilhou a eles, e aí João vai dizer que, inclusive, nós devemos testar os espíritos, porque quem diz que Jesus não veio em carne é o espírito do anticristo, e dentro dessa concepção de não precisamos dos falsos mestres, é que João está dizendo, vocês não precisam desse ensinamento porque vocês têm o Espírito Santo. Não é? Aí ele não está falando de uma pessoa, ele está falando da igreja como um coletivo e rejeitando o falso ensino do gnosticismo, que é sobre isso que João está ensinando. Né? Mas veja, como é que o Espírito Santo atua? Né? Primeiro que ele é chamado de Espírito da Verdade. E exatamente ele habita em nós para nos trazer essa verdade. E que nós recebemos, Efésios 1,17, né? Paulo vai dizer que o nosso Senhor, ele ora para que ele nos dê conhecimento e espírito de sabedoria e de revelação. Porque é esse Espírito Santo que vai nos dar essa sabedoria espiritual e essa revelação espiritual. E como é que o Espírito Santo atua na vida da igreja? Através dos dons espirituais. É bem verdade que os dons naturais, eles são dados como algo que vai somar. Porque, pensando, por exemplo, na teoria das múltiplas inteligências, né, de Howard Gardner, que as pessoas nascem com vários... Ele identifica 9 inteligências diferentes e você tem uma inteligência mais destacada do que a outra. Claro, se Deus, quando foi fazer o pastor Altair, percebeu que o projeto de Deus na vida do pastor Altair passaria por ensino, por escrever livros, produzir material, então é claro que essa inteligência, que Gardner chama de escriturística, ela deveria fazer parte da constituição de Altair quando Deus lhe fez. Porque Deus viu isso quando? Não foi só Paulo e Jeremias que foi chamado desde o ventre da mãe. Não teve assim,
Deus fez Paulo e diz assim, chamou desde o ventre da mãe. Mas quando foi fazer Cláudia, Deus olhou e disse, vamos deixar nascer, ver se dá para alguma coisa, se prestar, aí depois a gente chama. Não foi esse o caso, né? Porque o Deus onipresente, o Deus onisciente conhece tudo porque ele tem presciência. Então, quando Deus estava fazendo, é claro que os dons naturais, eles colaboraram nisso. Se alguém ia ser engenheiro, ele nasceu com inteligência espacial, com inteligência lógico-matemática, porque ele ia precisar, mais destacado do que outros. O artista já precisava de outro tipo de inteligência. Quem foi que deu as inteligências naturais, os dons naturais? Foi Deus. E ele o deu quando nos fez. Mas nós não podemos pensar, que aí é um erro de interpretação de muitos dos cessacionistas, né? De pensar que os dons espirituais são naturais. São habilidades naturais adquiridas por alguém ou até com a ajuda de Deus. Mas uma coisa é diferente da outra. Deus, na verdade, vai somar as duas coisas. Né? Altair tem a inteligência escriturística porque Deus, quando o fez, lhe deu inteligência para saber escrever, o que muita pessoa não tem. Né? Tem gente que se atrapalha para escrever um bilhete. E tem outro que você conta uma história e ele escreve uma carta de 3 páginas. Tem inteligência escriturística. Agora, uma coisa é saber escrever, outra coisa é escrever na revelação de Deus, na orientação do Espírito Santo, para produzir um texto que vai causar a transformação que Deus quer através disso aí. Então, uma coisa vai andar junto com a outra, né? Eu tenho os dons naturais, mas tenho também os dons espirituais. E aí, quando a gente lê a questão dos dons, a gente vai ver que tem 2 dons que aparecem nas 3 listas. É porque quando fala das listas, né, todo mundo pensa, quando fala de dons, quase sempre a gente pensa 1 Coríntios 12, Romanos 12, Efésios 4. Quando a gente lê 1 Coríntios 12, primeiro tem uma dificuldade que tem gente que eu não sei porquê, para na metade do texto. Né? Porque ali tem os famosos 9 dons, que na verdade nunca foram 9, né? Porque tem um que é dons de curar. Então, se tem um no plural, é no mínimo 10. Então, a conta já atrapalhou-se. Só que a gente continua a leitura, porque eu não sei por que a gente deveria parar na metade do capítulo. Antes de terminar o capítulo, ele vai falar de outros dons, de socorro, de governo, e aí ele cita doutores e profecia. Quando nós vamos para Romanos 12, há vários dons ali, inclusive o de ensino, né? Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Então, nós temos também a profecia lá. E quando nós vamos para Efésios 4, nós temos a presença do doutor e temos a presença do profeta. Então, veja que, de alguma forma, isso anda junto, porque quando a gente pensa no profeta, muita gente só pensa na questão preditiva, né? Na profecia preditiva, que o profeta é aquele que vai anunciar o futuro. Cláudio, alguém está perguntando o tema aí, isso que dizer que o tema é o papel do Espírito Santo no ensino, né? Eu não sei se eu consigo fixar aqui ou se só você que consegue, tá aí, mas deixa eu tentar fazer isso aí. Eu nem sei fazer esse negócio. Se eu mexer aqui, eu estrago. Isso, parece que eu não Santo no ensino. Parece que eu não consigo. Parece que eu não consigo fixar, não, porque deixaria ele fixo aqui na. Só contextualizando quem está chegando agora, nós já falamos do Espírito Santo na revelação das Escrituras para os escritores bíblicos, falamos do Espírito Santo como na questão da iluminação da mente daquele que estuda a palavra para ensinar a palavra. Agora estamos desdobrando essa questão de como o Espírito Santo age exatamente, possibilitando essa compreensão da palavra. Depois, provavelmente, falaremos sobre o Espírito Santo e a própria vocação para o ministério do ensino, que está um pouco ligado ao que está falando. E o Espírito Santo na exposição e aplicação. Eita! É isso mesmo. Foi então, veja, que eu tive aqui, eu tive um revelamento. Isso. Então, os dons espirituais, é a forma como o Espírito Santo capacita o crente. Né? Entre esses dons está o dom de ensino e está o dom de profecia, que de alguma forma eles estão ligados, porque, como eu dizia, quando pensa na profecia,
muita gente só pensa na ideia da profecia preditiva, anunciar o futuro. Mas quando você olha, por exemplo, Elias, Eliseu, eles não eram profetas de uma mensagem preditiva. Não falaram de muita coisa do que ia acontecer para frente. Eliseu, um pouco, uma vez ou outra. No caso de Ben-Hadad, por exemplo. Mas Elias não. E aí quem é Elias? Quer dizer, é aquele outro papel da profecia que é o papel exortativo. Quer dizer, o profeta é aquela pessoa que entende a sua época e o seu tempo, compreende qual a revelação de Deus para a sua época e o seu tempo e anuncia essa vontade de Deus para a sua época, confrontando a situação que ele encontra. De maneira paralela, o ensino vai fazer isso aí também, né? Porque o ensino ele vai trazer qual é a mensagem de Deus para a compreensão de todos os que precisam ser confrontados para que a verdade ilumine a mente obscura da mentira ou daqueles que estão afastados do conhecimento de Deus. Daí porque eu vejo interessante como o dom de ensino aparece nas 3 listas e o dom de profecia também aparece nas 3. Só eles 2 aparecem ali. Mas aí a gente vê exatamente que esse dom, como uma capacidade espiritual, é novamente dizer, não podemos confundir com a capacidade natural. São coisas distintas. E aí eu penso que o dom de ensino, aí falando já daquele que é vocacionado para o dom de ensino, ele gosta de ler, ele gosta de estudar, ele gosta de se aprofundar. Sim, porque isso é algo que faz parte da busca que ele tem por conhecer a verdade. Ele gosta de ensinar, de falar, de expor, de explicar, porque isso faz parte da sua necessidade de ser útil no reino e todas essas coisas. Agora, nós não podemos esquecer que o dom de ensino vai se revelar, na verdade, na eficácia desse ensino. E aí eu vejo uma coisa muito interessante quando fala, por exemplo, Estevão, que era cheio do Espírito Santo, e ele começa a falar. Será que a fala de Estevão era algo tão extraordinariamente profundo que nenhum dos doutores da lei da sua época conseguiria alcançar? Será que ele estava falando de algo, assim, a revelação suprema do universo que ninguém tinha conseguido alcançar alguma coisa daquilo? Não, Estevão estava falando da história. Você pega capítulo 7 de Atos, Estevão falando, olha, Moisés, Davi, tal, para desaguar tudo em Cristo. E aí depois ele põe o dedo, aí o papel de profeta, para dizer, vocês mataram, mas Deus ressuscitou, e Deus exaltou. E aí o que é que o texto diz? É que eles rangiam os dentes e taparam os ouvidos porque não conseguiam resistir à fala de Estevão. De Estevão, o orador humano, de Estevão, o grande orador que conseguia ser irresistível na sua fala humana, aí por isso que o texto diz que Estevão, cheio do Espírito Santo, aplicava aquele conhecimento. Ele falava do que Deus lhe encheu, lhe capacitou. É claro que a gente sabe que Estevão estudou, se preparou, porque senão ele não conheceria todos aqueles fatos. Agora, o impacto da sua palavra, a eficácia da aplicação dessa palavra, aí é onde o dom espiritual do ensino vai atuar. Não só capacitando aquele que é chamado para o ensino a buscar, a entender, a querer descer uma corda mais comprida no poço sempre, e querer buscar entender cada vez mais, mas também e principalmente atuando na eficácia desse ensino, que é aquela questão que nós introduzimos a conversa, né? Precisamos do Espírito Santo para saber conhecer e precisamos do Espírito Santo para a aplicação desse conhecimento produzir transformação espiritual na vida do crente. Então penso que nisso aí nós vamos ver a mesma situação, vamos encontrar no capítulo 8, com Filipe também em Samaria, que também se diz que é cheio do Espírito Santo, mas que as multidões vêm aos borbulhões. As multidões vêm e são alcançados pela mensagem de Filipe.
Por quê? Será que Felipe é o maior orador do seu tempo, que consegue ter uma capacidade de prender o público com a oratória humana? De novo, a resposta é não. É a atuação do Espírito Santo. Sem contar que esses dons espirituais, eles vão ser manifestados nesse momento em muitas situações. Quantas vezes, lendo um texto ou aplicando um texto, lhe veio na mente uma coisa que você não conhecia? Eu já tive situações de estar preparando uma mensagem para um grupo de jovens e eu orando e buscando e lendo e me preparando para aquele momento, e o Espírito Santo me trouxe ao coração uma situação de uma jovem que estaria lá na hora que eu fosse ministrar e que eu precisava tocar nessa ferida. Seria quase que, se não, o que corresponde a uma palavra de conhecimento, no Palavra de sentido conhecimento. dos dons Perfeito. espirituais, que foi trazida Isso. pelo Espírito de uma situação que você não tinha conhecimento, mas Deus tinha e trouxe à sua mente. Imagina, Altair, como é que eu saberia uma situação que uma pessoa estaria enfrentando lá no dia que eu fosse dar a palavra naquele congresso. Mas o Espírito Santo que conhece tudo, o Espírito Santo, eu acho incrível, sabe o que é? É uns crentes que dizem assim: irmãos, eu orei, eu me preparei, eu tinha um texto, eu tinha tudo pronto que o Espírito Santo tinha me dado, mas quando eu cheguei aqui para falar, aí Deus disse: rasga esse texto que eu vou te dar uma coisa nova. Aí eu fico com dificuldade de entender essas coisas, porque eu digo, vai que Deus tinha pensado que uma pessoa ia para o culto e por isso tinha dado aquela palavra antes. Mas como aquela pessoa não veio e Deus não estava sabendo, aí na hora do culto, aí Deus disse assim: eita rapaz, vamos mudar tudo porque essa pessoa não veio e aquela palavra que eu lhe dei não vai servir mais. Não faz sentido uma coisa dessa. O Espírito Santo conhece de antemão tudo o que vai acontecer e eu posso até admitir, claro, que pastor Altair, venha dar uma palavra aqui. E você na hora pensou numa palavra que já tinha pronta e tal, e pode chegar lá e de repente Deus lhe dá entendimento até pelo andamento do culto. Agora, dizer que eu orei, Deus me deu a palavra específica para aquele momento e na hora Deus mudou de ideia, aí tenha paciência. Não Tem pode duas ser. possibilidades. Ou aquela mensagem que eu estava preparando e Deus me deu, mas não necessariamente para aquele culto, e eu só Sim, vim sim, descobrir isso quando cheguei lá, ou não perfeito, foi Deus quem deu, saiu tudo do meu juízo aqui da minha cabeça. perfeito. É. Kleber, Clauber, Glauber, Deus pode ter dado o conhecimento, né? Deus pode ter dado a palavra, mas não necessariamente o direcionamento para quando era aquela palavra. exato. Só uma questão aí bem prática, de algo que você já falou, que é o seguinte: o fato de alguém ter uma habilidade natural para ensinar, de ter um nível de escolaridade bem interessante, seus mestrados e doutorados, não significa dizer que essa pessoa, sendo crente, necessariamente vai receber o dom do Espírito para ensinar na igreja, nem o contrário, ou seja, uma pessoa que não teve condições de estudar, às vezes nem saiu nem do nível fundamental, ao mesmo tempo ela também não está desqualificada para ser capacitada pelo Espírito Santo para ensinar na igreja, só fazendo esse contraponto. Sim, sim, perfeitamente, está certíssimo. E aí você vê, por exemplo, quando os discípulos no caminho de Emaús, aí aplicando essa questão de como era o ensino de Jesus. Você observa os discípulos no caminho de Emaús, Jesus começa a falar ali. Eu acho fantástico, porque tem umas pessoas, Altair, que têm dificuldade de falar para pouca gente. Essa gostam para falar para a multidão. E eu penso que a maior aula que Jesus deu foi essa do caminho de Emaús. Porque Lucas 24 diz que ele, começando por Moisés e passando por todos os profetas, explicou-lhes tudo o que a respeito dele se encontrava nas Escrituras. Já pensou que aula foi essa? Que aula extraordinária foi essa que Jesus, começando por Moisés e passando por todos os profetas, explicou tudo o que a respeito dele, Jesus, estava nas Escrituras? É fantástico. Para dois alunos isso. Kleber, Agora, Glauber, desculpa, só uma pergunta aqui que vai passar. Como saber para quando é a palavra que Deus nos deu? Eu acho que isso tem sim, muito a ver com sensibilidade espiritual daquele que está servindo a Deus, que ensina e que prega.
Por exemplo, sim, quando eu estou preparando a mensagem, me dedico e oro, e me vem iluminação sobre a passagem, e vou para um culto de ensino ou de pregação com aquela mensagem, eu vou convicto, a princípio, de que eu vou transmitir aquela palavra naquele culto. sim, Só que, se antes ou no momento do culto eu perceber da parte de Deus uma outra direção, eu vou entender que, embora Deus me deu aquela mensagem, não era necessariamente para aquele culto. Ele me deu porque quis me dar, mas deixou para dar a sim, mensagem do culto na hora. Então tem muito a é, ver com a sensibilidade espiritual daquele isso. que serve a Deus. Não tem uma fórmula mágica Sa para isso, é sensibilidade É espiritual. verdade. Sabe uma coisa que eu faço, Altair? É assim, é prestar atenção no culto. Eu chego no culto, saúdo os irmãos, sento na igreja, ali no lugar que me dão para sentar, e eu fico lá. Aí começam os hinos congregacionais. Um coral canta, um outro grupo canta. Alguém é chamado para fazer a leitura da palavra. E aí eu estou aqui cultuando, mas analisando esse culto. Que mensagens são essas? Elas estão conduzindo para onde? Esses hinos cantados, essa palavra lida, a fala do pastor, ela foi de exortação, foi de consolo. Eu já tive situações assim, cheguei numa cidade, eu ia pregar à noite, na verdade eu fui para um outro trabalho, mas eu quis ir à noite para o culto e o pastor disse, então diga a ele que ele vai trazer a palavra. Aí à tarde eu no hotel, orando, buscando a Deus, aí eu preparei duas palavras assim, ou esse tema ou esse é o que me veio ao coração ali. Eu vou dizer a você que o Espírito Santo me deu a palavra pronta, mas eu preparei aqueles dois ali. E aí fui para o culto exatamente com esse sentimento. Aí começa um cântico, outro cântico e tal. Aí o pastor disse, fulano de tal, vem fazer a leitura. Quando a pessoa fez a leitura, era exatamente no texto de uma das palavras que eu tinha preparado. Pronto, então é essa aqui a palavra. Porque o culto vinha caminhando naquela direção para aquela palavra ali. Foi a palavra que entreguei e Deus fez algo grande naquele culto, porque era a palavra que ele realmente queria. Nem sempre ele vai mandar Gabriel no seu quarto com um envelope com letras douradas dizendo qual é a mensagem que é para pregar. Mas aí você falou bem, a sensibilidade de quem está buscando do Espírito Santo esse entendimento, é que precisa atuar ali. Eu Mas eu tenho, dizia, eu tenho uma máxima, um princípio que eu guardo comigo, que é o seguinte: todos os meus esboços para pregação e ensino, eles são elaborados e estão sempre em aberto para a ação do Espírito. sim, Aberto perfeito. para dizer, guarda isso para outra oportunidade, ou aberto para a intervenção do Espírito e alguns direcionamentos que no momento da preparação eu não percebi. Perfeitamente, Toca aí, é toca isso para mesmo. frente. É. E aí, quando Jesus dá aquela aula maravilhosa para aqueles dois discípulos, e aí chega no destino que eles iam, fica, não, não fica, tal, tal, ficou. Aí rasgou o pão, eles perceberam que era Jesus, Jesus desapareceu. E aí a fala deles diz assim, rapaz, e aquela aula que ele nos deu? Não era por isso que o nosso coração ardia? Veja que essa ideia de o coração arder não é uma coisa natural. Não é só eu ouvi um grande preletor, um grande expositor de um tema em um seminário qualquer e aquilo me ardeu o coração. Mas ele está falando de uma experiência espiritual. E essa experiência espiritual só pode ser produzida pelo Espírito Santo. Claro que essa experiência vai exigir também que haja a busca, a dedicação, né? Porque o apóstolo Paulo, por exemplo, vai dizer a Timóteo mais de uma vez que Timóteo recebeu um dom, mas ele diz assim, não despreze o dom, desperte o dom de Deus que há em ti. Despertar Pro- aí é no sentido de Procura apresentar-te a Deus produzir aprovado, que teu progresso isso, seja manifesto a todos, sempre perfeito. responsabilizando Timóteo também por a sua parte no processo. Então assim, primeiro, essa exposição dessa palavra, ela exige maturidade, porque Deus não vai confiar grandes projetos a meninos. Várias vezes a Bíblia vai falar dos meninos, daqueles que não têm conhecimento bíblico. Hebreus 5, ele vai dizer, olha,
vocês já deviam ser mestres, mas ainda são meninos, porque ainda se alimentam de leite. E os maduros, que são experimentados na palavra, eles já comem o alimento sólido, porque vocês ainda precisam conhecer os rudimentos da palavra. Então, esse conhecimento, primeiro, exige maturidade. O dom de ensino é algo que exige esse crescimento espiritual, essa maturidade do que ensina. Daí porque uma das funções do presbítero, você já ministrou sobre essas questões aí na sua escola bíblica, né, sobre o presbitério. Uma das funções do presbítero é que ele devia ser apto a ensinar. Mas um dos pré-requisitos para que ele fosse apto a ensinar era não neófito. Quer dizer, ele não podia ser um ensinador e que fosse um menino espiritual. Exigia maturidade. Claro que essa maturidade é produzida pelo Espírito Santo, mas requer também a ação, a atitude, a vivência do crente, que busca isso, que busca a intimidade, que busca o crescimento, que busca esse aperfeiçoamento. Por isso que, inclusive, lá, Tiago, capítulo 3, ele diz, muitos de vocês não queiram ser mestres. Porque vai ter maior rigor. Por quê? Porque aí vem Lucas 12:48, né? Aquela ideia que alguém cita pensando que é um ditado popular, mas é uma fala de Jesus dizendo, a quem mais é dado, mais é cobrado. Então ele diz, já que você é mestre, tem coisa boba que você não pode fazer, não. Você não pode escorregar em coisas pequenas porque você é mestre. Então por isso ele diz, muitos de vós não queiram ser mestres. Vovó dizia, quem não pode com o pote não pega na rodilha. Então, assim, quer ser mestre, entende que Deus está lhe despertando com o dom de ensino, por isso que Romanos 12:7 diz o quê? Haja dedicação. Tem que buscar, tem que querer ser alguém que seja usado por Deus. Esse conhecimento, essa bagagem espiritual, essa sensibilidade que nós falamos ainda há pouco, de saber ouvir a voz de Deus, entender o caminho que Deus está traçando, em um estudo bíblico, em um ensinamento, em uma manifestação de um conhecimento bíblico, mas nós não estamos ensinando para a transformação de vidas. Então o Espírito Santo, que conhece as vidas que ali estão e que quer transformá-las, vai nos dar esse direcionamento para que nós possamos ter aí esse conhecimento e essa capacidade de, não conhecendo o coração daqueles que estão ali sentados, mas conhecendo o Espírito Santo que conhece, possa estar atuando em nós para a transformação daqueles que estão ali assentados. Aí eu faço a minha parte e o Espírito Santo faz a parte dele. Quem está passando por aqui é o reverendo Napoleão Falcão. Eu estou vendo. Um grande abraço, pastor Napoleão Falcão. É uma satisfação recebê-lo aqui na nossa live. E aí tem um outro cuidado, pastor Altair, que o mestre, eu estou falando aquele que tem o dom do ensino, né, que foi separado. Lembra que lá na igreja de Antioquia havia alguns mestres, e a Bíblia relaciona 5, né? Será que só tinha 5 crentes naquela igreja? Quantos crentes tinham ali? Não sei, muitos, talvez muitos, porque centenas. O contexto da fundação, da interpretação em Antioquia, fala de muitas conversões, de muita gente sendo ensinada. A Antioquia foi uma cidade muito aberta para o Evangelho, onde o Evangelho encontrou muita guarida e depois, assim, se tornou uma base missionária. Abraço, reverendo Napoleão. Até o final da pandemia. Isso. Nos eventos aí no Brasil. É verdade. Deus abençoe, pastor. Então veja, quantas centenas de crentes tinham naquela igreja? Mas a Bíblia fala de 5 mestres e dá o nome dos 5 que ali estavam. E dos 5, a igreja impôs as mãos sobre eles. Deus escolheu 2 pelo seu Espírito Santo e disse, encaminhe esses 2 para uma obra que eu tenho. E aí lá vão Paulo e Barnabé, né, para aquela obra que foram enviados. Eles 2 estavam na lista dos 5 mestres que tinha na igreja de Antioquia. Agora, se eu fui separado por Deus para esse ministério do ensino, e aí eu tenho que me dedicar, aí eu devo estudar pedagogia? Devo. Devo estudar metodologia? Também. Devo estudar hermenêutica, homilética,
Claro, tudo isso são ferramentas. Ferramentas que vão trabalhar a minha capacidade humana, que somado com o poder espiritual, que é a capacidade do Espírito Santo, vão produzir em mim esse dom que Deus quer que eu tenha, o dom do mestre. E aí quer dizer, é alguém que foi separado por Deus e que, portanto, é um grande privilegiado de ter sido separado por Deus. Desde o ventre da mãe recebeu dons naturais que o habilitariam para isso. Ao longo da vida foram encaminhados por Deus para uma ideia de construção de um saber, mas ao mesmo tempo estão dependentes e antenados, conectados no Espírito Santo, que lhes dão essa capacitação, esse conhecimento e essa direção para que eles possam produzir isso. E aí o grande desafio desse mestre é entender que isso é desse jeito. E nunca, jamais, em tempo algum, deixar que isso lhe suba ao coração, pensando que ele fez isso por capacidade própria, que foi o título que ele tem, o diploma que ele tem, que produziu o resultado espiritual do ensino que ele deu. Muito Que bem. aí é um desafio, né? Nunca deixar que isso suba ao coração e produza um orgulho espiritual que não corresponde à verdade, porque ele pensa que isso foi ele que fez e não sabe que foi o Espírito Santo quem produziu. Pois é, já conseguimos aí, temos talvez uns 10 minutos, mas conseguimos falar sobre a importância no contexto do ensino, em termos de revelação do Espírito, a iluminação do Espírito, a vocação do Espírito, a direção do Espírito, a unção do Espírito, e aí você fica à vontade aí para fechar essa questão do Espírito na vida de quem prega, de quem ensina, em especial aqui, que é o nosso tema, Perfeito. porque o Espírito faz a diferença. E que Faz a diferença? diferença. E aí eu acho que uma situação que o mestre, que aquele que foi vocacionado por Deus para o ensino, precisa focar para que ele, inclusive, perceba isso e nunca ache que foi ele que produziu, é focar sempre no aluno, naquele que... Porque Deus não me deu, que aí é outra coisa que é preciso entender sobre os dons, é que os dons não servem para mim. É? O profeta, a Bíblia diz que ele edifica a igreja, que a profecia foi dada para exortação, para edificação, para consolo. Não meu, mas da igreja. O mestre tem a mesma perspectiva. O mestre não recebeu conhecimento para si. Ele não recebe capacitação para ele mesmo. Todo conhecimento, capacitação, revelação divina que ele tem e eficácia do seu ensino é para a igreja. Então o mestre precisa lembrar que é na igreja que esse dom vai ser exercido. E que ele foi chamado para edificar a igreja. Ou seja, o foco é o aluno. O foco nem é o conteúdo, porque alguém pode ficar tão embevecido com o conteúdo e achando que ele tem que preparar uma aula tão extraordinária e tão fantástica do ponto de vista da técnica, da metodologia e tal, essa coisa toda, porque ele está pensando só no conteúdo, na aula, nessa coisa. E também nunca focar em si, porque ele não é isso. O Espírito Santo, na verdade, pastor Altair, não precisa de nós para nada. Deus não precisa de nós para coisa nenhuma. E ele é que resolveu utilizar da nossa instrumentalidade para sermos úteis na obra do Senhor. Mas aí Paulo diz assim, tem um que planta, tem outro que rega, mas é Deus quem dá o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ou seja, quem planta, sabe o que é que ele vale? Nada. E quem rega? Coisa nenhuma. Porque Deus, aí a parábola da semente lá de Marcos, a semente, sem o semeador nem entender como é que ela cresce por si só. Por quê? Porque é Deus quem dá o crescimento. Agora, se Deus quis dar o crescimento através da minha instrumentalidade, então glória a Deus que Ele resolveu me usar para isso.
Que aí tem gente que acha, quando foca na pessoa, por isso que tem gente que se atrapalha, pastor Altair, e diz assim, ah, mas o fulano de tal tem a vida não sei como e tal, mas ele prega e centenas de pessoas aceitam Jesus. O outro tem a vida toda desarrumada e ensina, e é um ensino maravilhoso. Sim, meu amigo, mas você tem que lembrar uma coisa, a palavra é que produz. E se alguém semeia com a mão suja ou com a mão limpa, não faz diferença, porque a semente é quem produz. Agora, Deus vai cobrar desse que está semeando com a mão limpa ou desse que está semeando com a mão suja de outra forma. Agora, eu não posso julgar a pessoa pelo impacto da palavra, Pelos porque quem produz resultados. isso, pelos resultados, porque quem produz isso é o Espírito Santo. E eu também preciso me lembrar disso. Então, acho que uma coisa importante a fazer é o mestre focar no aluno, na igreja, no resultado espiritual que Deus quer produzir. Se ele deu uma aula bem elaborada, bem estudada, bem caprichada, utilizou uma metodologia muito boa, ótimo, maravilhoso, porque Deus vai utilizar dessas coisas. Mas não é isso que é suficiente para a transformação de vidas. Ele precisa depender do Espírito Santo, estar sensível a saber mudar, adaptar, desistir de alguma metodologia, inclusive na hora que ele percebe, e ao mesmo tempo entender que ele orou, ele buscou, ele se preparou com a metodologia, com a ciência, com a técnica, mas dependendo do Espírito Santo, ele foi à frente de uma sala de aula para que o seu ensino possa fazer arder o coração do aluno e ele seja impactado com essa palavra, de maneira que isso produza transformação na vida desse aluno. E o professor, quando sair dali, ele só tem um sentimento no coração: a satisfação de ter sido instrumento de Deus para, através do Espírito Santo, impactar a vida dos seus alunos. Nada mais do que isso, porque não foi mais do que isso que ele foi. Um instrumento para ser usado por Deus para aquele propósito. É a presença do Espírito Santo na aula que, olha, vai fazer exatamente com que a aula seja espiritual. Exato. Porque se a gente só, fazendo um resumão, se a gente vai só com didática, com metodologia, com todos esses recursos naturais, as necessidades espirituais do aluno só podem ser atendidas espiritualmente. E esse atendimento no nível espiritual só pode acontecer com a ação do Espírito Santo na vida do professor, controlando, direcionando e coordenando todo aquele momento diante da sala de aula. É verdade. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim, olha, busquem os melhores dons. E eu vou mostrar a vocês dons que são excelentes. E ele começa a falar sobre essa questão para dizer assim, se eu quero ser usado por Deus e eu sinto que Deus me chama para essa finalidade, então eu vou buscar esses dons. Dons que vão, inclusive, me ajudar nessa questão. Tanto o dom do ensino, como a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento, a profecia, que vão tornar o meu ensino mais eficaz, porque ele será muito mais enriquecido espiritualmente, não apenas de sabedoria, de conhecimento. O contrário também é verdadeiro. O mesmo Deus que me chamou para o ensino disse que eu me dedicasse a isso. Então, a busca pelo conhecimento, pela formação, pela metodologia, também vai tornar a minha habilidade maior para saber ser mais útil a Deus com as habilidades que Ele me deu. Mas uma coisa precisa somar com a outra para a gente não perder o foco disso. Me veio à mente agora uma questão que é bem interessante. Uma aula poderosa nem sempre é uma aula barulhenta. Porque, por vezes, poder gera barulho. Mas nem sempre barulho é sinal de poder. Às vezes, pastor Altair, aquela lágrima silenciosa que corre no olho do aluno quando ele está numa aula, não produz barulho algum, mas tem um coração borbulhando ali, né, ardendo por aquilo que o Espírito Santo produziu na vida daquele aluno.
E aí uma lágrima silenciosa corre só para anunciar externamente que tem um coração borbulhando e fervendo ali por causa de ministração poderosa do Espírito Santo na vida daquele aluno ali. Me vem outra coisa. Não é a intensidade da voz que trabalha para que a palavra penetre no coração do aluno. Queridos, o Instagram já de forma abrupta nos informou que o nosso tempo acabou e nós estamos retornando só para finalizar a live, tá ok? E nos despedir de vocês, despedir do Clauber também aí que está entrando, e a gente vai para as considerações finais agora. Eu pensei que tem até mais uns minutinhos, mas não teve não. Muito bem, é isso. Então eu falava que, por vezes, claro, a unção, o poder do Espírito, a ação do Espírito em nós vai a mudar o timbre, a intensidade, melhor dizendo, da voz, a altura da voz, mas nem sempre. Mas nem sempre. Nem sempre. Nem sempre. Nem sempre. E a espada do Espírito não é a nossa voz, é a palavra de Deus. Porque, não é? Porque a palavra de Deus é a espada do Espírito que penetra ali no aspecto mais profundo do ser, do indivíduo, e que provoca as transformações, e que traz consolação, enfim. É a palavra de Deus como espada do Espírito que provoca as coisas que precisam ser provocadas e trabalhadas na vida do nosso aluno. Então, é isso. Eu tenho vivido algumas experiências, pastor Altair, porque assim, Deus me chamou para ensinar a palavra dele, eu não tenho dúvida disso. Deus me chamou para o Ministério do Ensino. Tenho me dedicado há muitos anos e feito cursos e comprado livros e buscado capacitar-me. Mas assim, o meu jeito de ser, de falar, é esse. E eu prego e ensino, que eu nunca entendi qual é a diferença dos dois, mas eu faço... tenho essa dificuldade. Eu faço sempre desse mesmo jeito, nesse tom que nós estamos conversando aqui. E isso, às vezes, me traz dificuldades no meio pentecostal. Às vezes eu não tenho dificuldade, pela graça de Deus, eu sou convidado a pregar em muitas igrejas tradicionais, em batistas, presbiterianos, e já preguei em muitas igrejas que inclusive são cessacionistas e tal, não tenho dificuldade com relação a isso. Agora, quando eu prego no meio pentecostal, e claro, eu sou assembleano e 99,9% dos meus compromissos são com a igreja Assembleia de Deus, às vezes eu encontro dificuldade. E eu já tive o desprazer de alguém dizer assim, olha, você não é assembleano, você é batista. Porque o meu jeito de falar, muito tranquilo pausado, nesse aspecto, pausado, explicando com começo, meio e fim. Então deixa eu brincar um pouquinho aqui com você. Sim, nós temos uma diferença. Eu tenho voz de pregador pentecostal. É minha vantagem. Eu tenho voz de pregador pentecostal. Mas a minha exposição não é uma exposição tipicamente pentecostal, naqueles modos do modelo. Receba, tome, pegue, leva. Isso. Então, inclusive, Cláudio, aproveitando, por vezes, quando eu sou convidado para um congresso, qualquer que seja, porque eu sei que congresso no contexto assembleiano tem um estereótipo, já tem um perfil, já uma ideia. Congresso é... Então, eu sempre pergunto assim, você já me ouviu no YouTube? Sabe como eu prego? Sabemos, pastor, então eu vou. Para exatamente não criar dificuldade, porque é isso. E, então, aí, quer dizer, o senhor já tem você já tem uma vantagem. Eu tenho uma vantagem sobre você. Tem voz de pregador pentecostal. E eu nem isso. Então, assim, é uma dificuldade. Mas, assim, eu já vi situações em que eu fui pregar e entendi pelo momento que, assim, estava bem barulhento, que eu deveria começar mais lento do que eu costumo começar. E eu comecei naquele dia assim,
Passei a primeira e saí bem devagarinho mesmo, assim, mastigando, com muito cuidado. Mas, pastor Altair, foi uma experiência tão maravilhosa. E outra, era para obreiros, viu? Porque às vezes palavra para crente tem um alcance e às vezes para obreiros tem outro, porque muitos não se deixam alcançar pela palavra de alguém, principalmente se for mais novo ou coisa desse tipo. Mas naquele dia que eu comecei bem devagar mesmo assim, bem no ritmo, bem tranquilo, eu terminei que não tinha um obreiro naquela escola bíblica que não tivesse em lágrimas naquele dia. E foi um momento assim que a gente ficou chorando, caladinho no canto, todo mundo, de uma forma tão gostosa, para exatamente dizer isso que o senhor disse agora. Não é o grito que produz o quebrantamento, não é o grito que produz o poder espiritual, mas é o Espírito Santo. E ele vai usar cada um segundo o seu jeito, o seu modelo, o seu ritmo. Algumas pessoas que têm, assim, são mais acelerados, é ligado em 380, eles vão, desde que ele tenha conteúdo bíblico e que ele tenha unção de Deus na vida, que ensina, então ele vai ministrar e o povo vai ser alcançado. Mas isso não diz que outro que tenha um ritmo menor, ou mais lento, ou que mais pausado, também não possa ser usado pelo Espírito Santo para produzir impacto espiritual do mesmo jeito que outro que tenha essa coisa mais agitada. Então eu dou graças a Deus porque ele me deixa ser útil no seu reino, apesar de mim, né? Apesar de nós. Amém. É verdade. Então, muito bom. Pastor Altair, a satisfação mais uma vez conversar contigo. Você deixou a primeira live publicada, a primeira conversa nossa? Sim, já está no History. Isso. Deixa a segunda também, porque aí eu junto as duas depois e a gente publica. E é possível? É possível. Quando você sair, você diz de novo para ele deixar essa tá live, que aí fica as duas. Aí eu salvo as duas, depois junto num arquivo só e a gente publica. Maravilha. Muito, muito bom conversar contigo mais uma vez. Sucesso no empreendimento aí da escola bíblica. Certamente vai continuar sendo bênção. E a gente vai continuar conversando offline depois. Amanhã a gente troca umas ideias. Isso. E embora a semana que vem eu esteja dando um tempo das lives para focar exatamente agora nesse projetozinho, depois amanhã eu converso contigo aqui pelo WhatsApp para você entender mais ou menos alguma coisa e vamos para frente. Quero entender mesmo. Maravilha. Paz do Senhor a todos que estiveram conosco. Até mais. Paz do Senhor, meus irmãos. Até mais. Deus abençoe.